Bom, então estamos aqui na segunda parte, continuando um estudo que quero compartilhar com vocês sobre os eventos do fim de forma cronológica, como você nunca ouviu em nenhum dos canais, biblicamente se dizendo. Você que ainda não ouviu a primeira parte, eu sugiro que ouça a primeira parte e a segunda para que você tome noção e conhecimento um pouco mais, ou quem sabe você já até tenha até mais. Mas é muito bom obter conhecimento, informação, porque isso nos abre o entendimento e a visão. Continuando, desde a primeira parte, eu estava falando, terminando já, sobre os descendentes dos cananeus, né, os descendentes ali de Cã, de Canaã, né, e também da qual vai surgir aquele homem por nome de Nimrod, que significa nos rebelaremos. E esse homem que trazia essa característica de rebelião contra Deus, tanto que ele ajuntou homens da sua região e disseram: vamos até a terra de Sinear, da terra de Shinar, né? Que é a região da onde que se divide os dois rios, uma planície da onde que se dividia o rio Tigre e o rio Eufrates, naquela região ali justamente, né, da Babilônia antiga, que hoje é o atual Iraque. Então eles falaram: vamos então fazer uma torre para que nós alcancemos ao céu e cheguemos no céu, tenhamos um só nome, estejamos somente num lugar. Ele estava contradizendo, estava tentando contradizer aquilo que Deus já havia pedido, uma ordenação, um mandamento aos humanos aqui na Terra, desde a época de Adão, dizendo: crescei e multiplicai, né? Crescei e espalhai sobre a face da terra, conquistai a terra. Então ele está fazendo algo que é o oposto, ele já está iniciando um tipo de rebelião, né, contra Deus, ele está virando um anti-Deus, um anticristo. Naquela época, Nimrod, então ele se tomando como líder, né, da qual nós conhecemos na história, falando a respeito dos sumérios, que não eram babilônicos, não eram iraquianos, né, eles não eram árabes, vamos assim dizer, eles não eram semitas, eles eram cananeus, os sumerianos, então conhecidos como cabeças negras, né? Eles eram realmente descendentes dos cananeus. Eles saíram da terra de Canaã, tanto que quando também Jacó, né, com os seus filhos, os filhos de Israel, vão para o Egito e Jacó morre, né, e tem o velório de Jacó e são avistados, né, no velório de Jacó na terra de Canaã, os egípcios, né, ali e também são avistados, né, os ah, hebreus e todos eles daquela mesma região tinham a cor de pele muito semelhante, eles tinham a cor de pele mais escura. Quem sabe algumas tribos específicas, né, como a tribo de Dan, né, e outras mais, né, da tribo de Israel. Então, fala a Bíblia que os sumérios, né, na verdade não tem esse nome, né, dos sumérios, mas na história nós sabemos que os sumérios estavam ali então localizados, eles vieram de algum lugar, eles eram chamados os cabeças negras, então eles estavam naquela região da Babilônia, e eles não eram babilônicos, eles não eram iraquianos, hoje assim podemos dizer iraquianos, né, que são de etnia árabe. Então, eles estavam ali e eles construíram, né, o que a primeira civilização da Mesopotâmia, né? Então, nós vemos que eles tinham alta tecnologia desde aquela época, digamos, há mais de 4 a 5 mil anos atrás, né? Quando naquela região da Mesopotâmia, ali, do antigo Iraque, né? Da antiga Assíria, que foi o primeiro império que foi formado por Nimrod, né? A capital de Nínive e tal. Justamente naquela região, né, se obtém hoje artefatos, se obtém na arqueologia, desenhos, gravuras, né, escrituras e tudo mais de reis babilônicos e tal, e situações que nós vemos, por exemplo, na arqueologia, de que eles tinham muito conhecimento a respeito dos céus, né, dos astros do céu, como é que aquilo que nós chamamos hoje de os planetas da nossa galáxia, né, a ordem deles, né, como é que eles se posicionam no céu, né, o tamanho deles, tudo isso eles tinham o desenho que eles faziam, né, ou seja, eles tinham uma grande tecnologia já naquela época, né, e como é que eles adquiriram tudo isso também, né?
A Bíblia fala que eles então deixaram o nome do Senhor, né? Eles então deixaram de invocar o nome do Senhor e falaram: vamos nos reunir na terra de Sinar, nós vamos então fazer um nome somente para nós, para que nós se lembremos e sejamos lembrados para sempre, né? Eles queriam um renome, eles queriam fama eterna, e então vamos nos achegar aos céus. E quando ele está falando disso, eles não estavam falando a respeito de um sentido de querer ir para o céu de fato, mas de biblicamente se dizendo de um culto, de uma adoração aos astros, é o que é iniciado o culto aos astros na Babilônia. Por isso que na Babilônia inicial de Nimrod, né, é uma terra inimiga do povo de Deus, da onde que Abraão, que é o que inicia, né, o povo de Israel, né, da qual Deus vai fazer promessas, ele sai da terra da Babilônia, da terra de prostituição, adultério espiritual, terra estéril, né, terra cheia de ídolos, de adoração àquilo que não é Deus, né? E inclusive nesta época Nimrod estava lá, como é descrito na história, por livros extras bíblicos, né? Porque a Bíblia ela foi canonizada, né? Vamos assim dizer, os livros foram escolhidos, né, pelos pais da igreja, né? E mantidos até em determinado tempo pelos pais da Igreja Católica, né, inclusive também. Então, e depois foram tirados alguns livros pelos protestantes, isso na Reforma Protestante de Martim Lutero, né, quando também vai vindo Calvino, vai vindo outros que vão trazer aí o protestantismo e outras vertentes, né, do cristianismo. Então, nós vemos isto, que a Babilônia ela foi a que iniciou as religiões de idolatria, né? O culto aos astros, o culto a Shemesh, ao sol, né? O culto a Nimrod, né? A Baal, né? O que é conhecido como Baal, né? A Astarote, a Tammuz, né? Samiramis. Tudo isso foi iniciado, né? Na Babilônia de Nimrod, que a partir dali da Torre de Babel, que não foi uma torre que foi construída ao mais alto do céu, isto é de forma figurada que a Bíblia fala, né? É, Migdal, né? Gadol, né? Uma grande torre, ela está falando a respeito de é como se, por exemplo, existe torre de vigia, né? Da onde que tem um vigia que está ali observando. Então ele está observando, só que nesse sentido é que ele está observando também os astros do céu. Ele também está tendo um contato com os seres de fora. Eles queriam ter contato com os principados, as potestades, os anjos decaídos, o que na Bíblia hoje nós entendemos como chamados de os tronos, os principados e as potestades nas regiões celestiais. Então eles queriam adorar, cultuar, ter contato com estes seres espirituais que são inimigos do homem, da raça humana. Então, eles, de certa forma, começaram a obter poder, e eles só tinham uma linguagem nesta época. Então, a Bíblia diz que Deus desceu do céu para ver aquela construção e que ninguém podia impedir ele, se não houvesse quem pudesse realmente, o único que pudesse impedir, que era o próprio Deus. Então, Deus disse: Eia, desçamos e confundamos, né, ali a sua linguagem, para que nenhum entenda um ao outro. Então nós vemos esse projeto da Babilônia naquela época, onde que os homens eles iniciaram com Nimrod, que era um homem que queria se rebelar e juntar um povo para se rebelar juntamente com ele, e esquecer o nome de Deus e ter um renome, um nome, uma fama somente para eles mesmos, um povo, uma cidade, né, que se fazia oposição à cidade que era a cidade de Deus da época já, a chamada Salem. Salem era onde que, na região de Canaã, existia o sumo sacerdote da época chamado de Melquisedeque, que foi um rei da época. Melquisedeque foi um rei que reinou aqui fisicamente, conforme está escrito no livro de aos Hebreus. É que as pessoas não compreendem, elas leem errado o livro de aos Hebreus e elas falam o quê? Que Melquisedeque foi um homem que era Jesus pré-encarnado. Né? Por quê? Porque está escrito no livro de Salmos que o Davi falou a respeito do Messias. Tu é, né, o rei eternamente segundo, né, sumo sacerdote e rei eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, você é sacerdote. Ele se referindo ao rei Messias, Davi falando do rei Messias. Então ele está falando de um rei que é o rei Messias, que vem de uma linhagem de sacerdote, que é o sacerdote Melquisedeque. Ele não está falando que tu és Melquisedeque, mas que tu vens de uma linhagem
né, que é uma linhagem mais antiga que é explicada no livro de aos Hebreus, que é a linhagem sacerdotal de Melquisedeque. Por quê? Porque a linhagem levítica dos sacerdotes, elas vieram por meio ali de Abraão, né, que pagou o dízimo, né, para os próprios levitas, que não pagavam dízimo, está escrito, e que então, a partir de Abraão veio, né, Isaac e Jacó, Levi, a partir de Levi a casa de Arão, e da casa de Arão, então veio os sacerdotes, e os sacerdotes exerciam função sacerdotal, né, liderança, né, de sacerdote, de servidão, né, no templo, e então ali existia a lei de Deus mosaica dada para os sacerdotes descendentes da casa de Arão para exercer o ofício e a função sacerdotal. Porém, existia já uma anterior, que era a de Melquisedeque, que não tinha princípio de dias. Por quê? Porque veio de um sacerdócio dado realmente por Deus. Veio de um sacerdócio dado desde a época de Adão, né, que foi passado de Adão para Abel. Abel era sacerdote, foi passado para outros homens na Bíblia, que inclusive até mesmo Noé, né, ali estava a sacrificar. E então o filho de Noé, Sem, chamado na Bíblia de Shem, esse Sem, com este nome, ele foi um homem com o título de Malki Tzedek, que significa rei de justiça, que também era um sacerdote do Deus Altíssimo, Elion, que era um rei de Salem, ou seja, rei da antiga Jerusalém, que existia anteriormente, né, que futuramente foi chamada de Jerusalém, né, mas que anteriormente ela era chamada, na época de Canaã, de Salem, que era o filho de Noé, quem governava, que era o filho de Noé, quem era rei naquela época ali, e se contrapunha, ele era opositor ao rei da Babilônia, né, que foi então dividido, né, as línguas nessa época da Torre de Babel, né, como é descrito no livro de Gênesis, capítulo de número 11, quando Deus então dividiu, né, as línguas e já interrompeu, né, aquele projeto deles de se unirem em um só lugar e então ali fazerem para eles, né, um monopólio ali de tudo só para eles, né? Um renome, uma fama, somente eles serem lembrados pelo resto da eternidade, né? Se contrapondo ao nome de Deus, né? Que era invocado já por Melquisedeque, que era invocado pelo rei e sacerdote, sumo sacerdote do Deus Altíssimo, que inclusive, né, era também um homem que ensinava os descendentes dos hebreus, da qual também está escrito que Éber, um dos descendentes ali de Sem, que foi o pai de todos os filhos de Sem, né, os chamados semitas, né? Hoje nós conhecemos isso no livro de Gênesis, capítulo de número 11, está escrito. Então, a Bíblia fala de esta oposição que existia da Babilônia e de Jerusalém, desde aquela época, da onde que Abraão sai da Babilônia, né, e ele vai para a terra a qual Deus vai prometer, né, para ele, que prometeu para ele e que ele iria por fé até essa terra. Deus iria guiando ele no decorrer da sua vida. Só que primeiro ele vai para a Síria, Padam Aram, ali ele tem a sua família, a sua mulher, ele tem ali então, né, ele já traz, né, inclusive da Babilônia, e ele está ali com algum dos seus parentes, o seu pai, que inclusive saiu com ele, o seu sobrinho Ló, e então, quando ele completa ali os 75 anos da sua vida, Deus então começa a, a levar ele para realmente a terra de Canaã, mas ele já tinha saído da Babilônia já tinha um tempo, ao ponto de que o seu pai, Terah, morre no meio do caminho e não consegue, né, prosseguir na jornada juntamente com ele. Está escrito que ele conseguiu conquistar algumas pessoas da sua casa, saindo da Babilônia, inclusive também. O seu pai foi um deles, o seu sobrinho Ló também foi um deles, né? Então, ele vai ali para a terra de Canaã, que futuramente Deus vai dar em possessão daquela região, daquelas terras, né? Jerusalém aos seus descendentes, que é os descendentes de Isaac, os descendentes de Jacó, Israel. A Bíblia ela fala, né, de aí então este Nimrod, que era um governante homem, né, ímpio, do qual está escrito que ele era um grande caçador diante da face do Eterno, né, nos dando a entender que ele era um homem, né, que caçava, um homem que procurava os que eram fiéis ao Deus Eterno, porque também na história é contado que ele foi contra
alguns da família de Abraão contra o próprio Abraão, né? E ele exigia a idolatria, ele exigia a adoração a ele mesmo também ali na terra da Babilônia, né? Então, tudo isso é contado pela história extra-bíblica, né? Nós sabemos que existem histórias que são verídicas, histórias que nós temos que ter conhecimento, discernimento para averiguar as coisas como de fato elas são, né? Porque nós apenas ter em livros aquilo que alguns dos pais da igreja, que em alguns concílios, né, que não foram realmente os mais fidedignos pais da igreja, né, os mais genuínos e fidedignos pais da igreja, que determinaram o que é e o que não é, inspirado por Deus nos concílios, no concílio de Nicéia, nos concílios, né? Por exemplo, como nós conhecemos na história, a partir do quarto século e tudo mais. Até porque a Igreja Católica ela ficou centenas de anos com a Bíblia, né? Centenas de anos com a Bíblia e ninguém tinha Bíblia durante a Idade Média, a Idade, né, das Trevas, conhecida assim. E somente a Igreja Católica, os padres, os papas é quem tinha o poder das Escrituras, né? E pouquíssimos judeus nazarenos, né, judeus messiânicos, é quem tinha ainda alguns rolos, alguma coisa das escrituras, né, que eram perseguidos ainda assim pelo mundo. Então, tem isso, a parte da história que não é contada, né, e também, né, futuramente vai vir o protestantismo, né, numa ruptura com a Igreja Católica, né, o padre Lutero, né, e depois também, né, vai surgindo outros homens como Calvino e outros mais, e vão dando o que hoje vai chegar no protestantismo do pentecostalismo e o neopentecostalismo, né? Isso. Então, a Bíblia, ela tem muito conhecimento, né, a nos oferecer. Inclusive, nós temos que ter essa busca, essa sede por conhecer e buscar Deus, discernimento, né, das coisas. Então, dentro deste contexto, nós vemos que, por exemplo, Nimrod, dentro da palavra Nimrod, do nome Nimrod, em hebraico, lá dentro tem a palavra leopardo, que é justamente um animal, né, de rebelião, de rebelde, né? E não é por acaso que Deus escolhe a figura de um leopardo para representar aquele animal, né, que se divide em quatro cabeças, quatro líderes, né? E é o animal que tem o domínio dentre os quatro animais que surgem em Daniel capítulo de número 7. É a ele que foi dado o domínio. E a besta, que também é semelhante a leopardo, em Apocalipse 13, que tem um corpo de leopardo, a ele também é dado o domínio. Ou seja, ele é dado o domínio mediante o quê? A herança daquilo que era os resquícios e a herança daquilo que era o Império Grego Antigo lá atrás. Então, isso tudo tem a ver também com aquilo que representa, né, a pessoa de Nimrod. Você conhece isso através da língua hebraica também, que facilita. Quando você conhece a língua hebraica, você vai ver isso claramente e nitidamente. Uma coisa aqui e outra coisa ali. Vai ligando uma coisa na outra. Você vê quem foi Nimrod, né? Como é que ele instaurou a religião babilônica no mundo, os conceitos babilônicos, né? Por isso que Babilônia, em Apocalipse 17, está escrito a grande cidade que domina sobre os reis da terra. A Babilônia, né? A mãe de todas as prostituições, os adultérios, né? Que são as idolatrias, as abominações, devassidões, idolatrias, né? Ela foi a mãe de todas isso, de todas essas coisas, de todas essas situações que aconteceram. Está escrito isso, Apocalipse 17, se referindo à Babilônia inicial, Babilônia de Nimrod, que nós vemos no livro de Isaías, capítulo de número 21, que justamente, por exemplo, uma analogia, né, que traz uma sincronia. Por exemplo, Gênesis capítulo 11 fala que eles disseram, né, Nimrod chamou um povo e falou: façamos, né, uma torre com o barro que nós vamos fazer de tijolos, né? Nós vamos fazer o tijolo de barro, quer dizer, e os tijolos eles são iguais, todos os tijolos eles são iguais, aqueles tijolos que eram feitos, né, de barro. E nós vamos usar o piche, o betume de argamassa, ou seja, como se fosse um cimento. E nós vamos então construir esta torre, este edifício, né? Que na verdade não foi uma torre como nós pensamos que foi para chegar no topo dos céus. Não,
era templos de adoração, né? O que é chamado hoje de zigurat, né? Templos de adoração, tentar contato com o mundo sobrenatural, espiritual, né? Um culto, uma adoração, um serviço a deuses pagãos estranhos, a principados e potestades reais que existem, que são inimigos do homem, inimigos da humanidade. Então nós vemos que tudo isso é verídico, é verdadeiro. Só que quando nós vamos ver que aquela torre, vamos assim dizer, ela foi construída à base de tijolos, e os tijolos eles são todos iguais, quando nós vemos na Bíblia, no livro de Levítico, quando Deus ele pede para que se construa um altar que seja feito a partir de pedras totalmente diferentes, pedras não lavradas por mãos humanas ou retalhadas com instrumentos ali para ficar lixando a pedra para encaixar uma pedra na outra. Não, por quê? Porque todo mundo é diferente, todo mundo tem a importância e o seu significado para Deus. E todos juntos é que formam numa unidade, numa unanimidade, num comprometimento, todos formam num altar em serviço, em culto, em adoração a Deus, um culto propício onde que Deus responde, né? Ou seja, nesta aceitação, né, de que Deus ele forja a minha vida, Deus ele forja a vida de outras pessoas de forma diferente para uma utilidade diferente, mas que é eficaz, mas que produz para a boa obra, para a edificação de um corpo todo, que é o corpo de Cristo. Isso se referindo ao altar. Já no governo da besta do anticristo, né, do espírito do anticristo do mundo, não, o que ele quer? Quer que todo mundo seja igual, quer que todo mundo seja, né, padronizado como tijolo, um em cima do outro, para ser um edifício. Se você não andar dessa forma, você vai ser esculachado. Se você não viver desta forma, né, como o sistema do mundo quer que você viva, que você faça, que você compra, que você fala, que você interaja, que você esteja agrupado em determinados grupos, né? Tudo mais, você vai ser cada vez mais uma pessoa mais afastada, cada vez mais uma pessoa julgada pelas demais. Então, no mundo de hoje, o espírito do anticristo ele inculca isso nas pessoas, né? A religião do espírito do anticristo é assim, né? E a parte, né, econômica, financeira, política, monetária era como na época de Nimrod, que era usado o betume, o piche, né? Ou seja, o ouro preto, que é o petróleo da terra. Então era usado o betume e o piche para que fosse como a argamassa no meio de tudo isso, ou seja, as uniões, o dinheiro, né? O dinheiro que é movido pelo petróleo, né? O petróleo é mais extraído, né? O dinheiro agora está valendo mais, o dólar está valendo mais, e por causa disso também o dinheiro de outras nações, moeda de muitas nações, dependendo, vão ser desvalorizadas, né? Tem tudo isso, né? E vice-versa, né? Tudo depende, vamos assim dizer, de como é que o petróleo ele está sendo extraído, ele está sendo refinado, ele está sendo produzido em outras partes do mundo, como é que ele está sendo comercializado, e isso traz é, um- uma grande influência no dinheiro, no real verdadeiro, pelo mundo afora. Então, em tudo isso está escrito a respeito do governo de Nimrod, né, que ele construiu essa torre, né, que Deus então impediu os seus projetos ali, mas que em Apocalipse 17 Deus ele permite que essa Babilônia futura ela consiga os seus empreendimentos, como está escrito. E o que é interessante é que no livro de Daniel, no capítulo de número 11, está escrito que o anticristo ele vai conseguir, né, o petróleo, o óleo, a gordura de Medina, que fica na Arábia. Então nós vemos que Medina, uma cidade, uma localidade na Arábia, onde que tem reservas de petróleo, aquela região ali onde que tem petróleo, o anticristo ele vai ter posse daquele lugar. E de alguma forma, né, futuramente, está escrito também em Isaías 21, em que Deus ele convida os medos e os persas a subirem contra a Babilônia, isso é, contra o Iraque. E quando eles sobem contra a Babilônia e contra o Iraque, que vai ser a capital militar do governo do anticristo, os medos e os persas, isso é, o que é chamado hoje territorialmente o Irã, destroem os poços de petróleo daquela localidade.
e que também, dentro daquele mesmo contexto de Isaías 21, está se referindo não somente Babilônia ao que é o atual Iraque hoje, mas também a Dumá e Dedã, que é na Arábia Saudita. Então, está escrito ali a respeito de um juízo vindo tanto no mesmo instante ao Iraque, como que também no mesmo instante à Arábia. E hoje em dia, por exemplo, a Arábia Saudita, ela se preocupa muito com o país do Irã, que é praticamente o seu inimigo. E por mais que o Irã hoje produza um enriquecimento de urânio para fazer bombas e armas nucleares, a Arábia Saudita ela também está pensando em também fazer este investimento, também começar a produzir de certa forma para que tenha armas e bombas nucleares para que possa se proteger, né, futuramente, por mais que eles são de religiões iguais essas nações, mas que uma é árabe e a outra é jafetita, né, uma é persa e a outra é árabe. Então a Bíblia ela fala desses conflitos que acontecem no tempo do fim, né? Ou seja, é uma junção de situações que está desenhado na Bíblia Sagrada, mas que está ali. Então quando nós vemos, por exemplo, que no tempo em que a igreja ela foi arrebatada, esses conflitos eles já estão sendo desenhados pelo mundo e eles vão sendo intensificados à forma de se cumprir o que foi predito pelos profetas na Bíblia, né? Como por exemplo, o que está escrito em Jeremias capítulo 49, versículo 33 a seguir, a respeito de Elão. Elão também é um dos nomes para o Irã hoje. E está escrito que o Irã ele vai ter um poder militar, um poder, vamos assim dizer, né, de armas, né, um arco, o arco do Elão será quebrado. Por quê? Porque a Bíblia fala que o Senhor mesmo quem vai quebrar o arco do Elão, que é o Irã, né? Ou seja, armas potentes, armas do Irã vão ser desfeitas pelas mãos de Deus. Deus ele vai interromper nesta questão, porque também o Irã ele tem ameaçado o mundo ocidental, ele tem ameaçado o próprio Israel. Então, possivelmente, futuramente, em pouco tempo, quem sabe, em alguns anos, o Irã ele vai se levantar, ele já está se levantando contra Israel com grupos, mas a partir do seu próprio território, ele vai começar a vir contra Israel com mais força. Isso talvez seja o que a Bíblia está prevendo, está dizendo ali explicitamente, pelo que Deus ele vai usar alguém para destruir as armas, o arco poderoso do Elão, está escrito. Então vai ser muita gente dispersa para várias nações. Ali está escrito, mas que Deus um dia também vai restaurar a sorte de Elão. O próprio Deus de Israel vai abençoar o Irã para que eles se tornem amigos e unos de verdade com o povo de Israel. E também os inimigos da Assíria, como está escrito, vão ser um com o povo de Israel e também os egípcios, que são árabes, também serão um povo com Israel, está escrito em Isaías. E agora nós vemos, por exemplo, que acontecendo uma guerra dessa, aonde que o, o Irã perdendo estas armas poderosas, a Rússia, ela como chefe do Conselho de Segurança da ONU, ela vai interromper, ela vai então exigir com outras nações internacionais que Israel agora cesse fogo e se desarme para que não cometa isso jamais com outra nação e que também outras nações agora firmem um acordo com o Irã, né? E que afirmem um acordo com Israel e que afirmem acordo entre si para que não haja mais guerra. É aonde que vem o primeiro cavalo com seu cavaleiro, o cavalo branco de Apocalipse capítulo de número 6, o primeiro selo, realmente agora em ação. Então, é, ele vem com um arco, mas ele não vem com um arco e flecha, ele vem com um arco apenas, ele não vem com as flechas, né? E ele vem com uma coroa, porque agora é dado a ele o poder, né, de domínio, de reino, e agora ele vem com um arco, mas certamente com um arco que está quebrado, porque a sua vontade era de destruir realmente o povo de Deus, o povo de Israel. E neste momento, a partir daí, está escrito que numa sincronia com o que é a primeira trombeta então ela é tocada e acontece uma grande catástrofe na Terra. Nesse mesmo período em que essa grande catástrofe ela está acontecendo na Terra, está acontecendo então grandes crises em diversas nações, o que vai gerar também mais guerras ainda, à procura, né, de é, abastecimento, à procura de coisas que são necessárias dentro de nações, né, e que por meios
do comércio por meios de necessidades, tanto de comida como coisas necessárias realmente dentro de uma nação, a própria água também. Por causa disso tudo, as nações em si já não mais vão estar em paz. Agora vem o cavalo vermelho com o seu cavaleiro com uma grande espada que foi lhe dado o poder e a autoridade para tirar a paz da terra. E aí em si acontece guerras realmente, guerras mundiais, aonde que também agora Gog se levanta contra Israel. E Gog ajunta líderes de exércitos de nações específicas, como está escrito em Ezequiel 38, e eles vêm contra Israel, pelo que eles vindo contra Israel nos montes de Israel, eles são abatidos pelo Deus de Israel, está escrito. Então Gog é um líder que está encabeçado, com certeza um líder de exército, né, como um general, algo assim do tipo, né, um governante, que lidera, que chefia exércitos, ele está na frente, né, e ele morre nos montes de Israel, com os seus exércitos. Então a Bíblia ela fala que a partir daí, né, a partir de um período em que justamente Jerusalém, né, está em paz, em segurança, quando já foi feito um acordo, né, de paz e segurança, né, quando Israel retalia o Irã, quando nações retaliam, ali ajudam Israel também. E agora a Rússia, no Conselho de Segurança da ONU, com outras nações no mundo internacional, ali como um dos países que tem poder de veto na ONU, pede para que outras nações ali façam esse acordo e que Israel também jure desarmamento, cessar fogo e que agora existe paz, existe segurança, né? Então existe toda esta falácia, existe tudo isso, né, para que agora realmente, né, as pessoas elas possam pensar consigo, né, que realmente agora a paz, agora a segurança, né, não vai mais existir conflito, confusão, né, rumores de guerra e tudo mais, né, mas é Deus quem dá a última palavra, né, e realmente, né, o anticristo ele já vem preparado já para tentar destruir Israel, mas Deus vem e quebra o seu arco, como está escrito, né? Algumas pessoas dirão, mas então o anticristo ele sai do Irã, né? Se Deus vai quebrar o arco do Irã, do Elão, que é o Irã, o anticristo não, porque o espírito do anticristo está justamente nas pessoas que querem destruir o povo de Deus. E o espírito do anticristo está também na pessoa do anticristo, né? Ou seja, por detrás de tudo existe por mais que exista um certo tipo de máfia, de grupos e tudo mais, de pessoas que querem desfazer do povo de Deus, mas não conseguem, né? Porque se destruir Jerusalém, se destruir, né, a cultura do povo, se destruir o povo, se fazer eles negar o Deus deles, o Deus da Bíblia, eles conseguem realmente provar que o Deus deles, né, não podem livrar, né? Que o Deus deles realmente não está ali para cumprir com as promessas. E é isto justamente o que o espírito do anticristo ele quer fazer, enganar as pessoas com esse discurso, né, com essa incredulidade, né, ao ponto de que Deus ele vai permitir que o anticristo, né, ele vai proferir blasfêmias durante todo o tempo do seu governado, né, do seu governo. Então, em tudo isto, nós vemos em Zacarias, por exemplo, que é o contexto também, Zacarias capítulo de número 13, principalmente, no 12, Israel ele volta a ser nação, Jerusalém é habitada de volta no seu lugar. E nesse período, então, Jerusalém, agora habitando em segurança, né, agora começa a ser como que um cálice de tontear aos povos que estão ao redor, e como uma pedra pesada, da qual até mesmo a própria ONU, a Organização das Nações Unidas, tem como Jerusalém a cidade que dá mais, entre aspas, problema para as nações ao redor, porque eles não querem que Jerusalém esteja ali. Eles estão sempre retalhando Jerusalém, estão sempre indo contra Jerusalém. E Jerusalém o que pode fazer é simplesmente se defender. Se defenderem no que eles se defendem, eles acabam então também sendo mal vistos, simplesmente por se defenderem. Então,
em tudo isto, a Bíblia está falando que Deus ele vai fazer com que todos aqueles que tentarem remover Jerusalém do seu lugar, Jerusalém será como uma pedra pesada, que quem tenta levantar ela, ela vai voltar e vai ferir, né? Vai ferir, vai esmagar eles de volta. Então a Bíblia fala que durante este período Jerusalém vai começar a crescer militarmente, de forma que também eles vão começar a avançar contra os filhos da Grécia, que biblicamente, na divisão do Império Grego, né, há muitos dos descendentes da Grécia, né, não simplesmente gregos, mas do Império da Grécia Antiga, que ganhou território na antiga Anatólia, que é a Turquia, que ganhou território até mesmo na parte do Egito, da Síria, do Líbano, naquela região, muitos dali acabam também sendo como que chamados de descendentes dos gregos, né? Como que os filhos da Grécia. E, por exemplo, grupos extremos hoje que existem no Líbano, na Síria, eles são também como que chamados de espiritualmente, vamos assim dizer, ou até mesmo de forma biológica, né? De étnica de filhos da Grécia. Então, quando Israel avança contra eles, está escrito que eles vão conquistar, né? Que eles vão vencer, que Jerusalém, que Israel vai vencer, e que também Efraim vai chegar ao ponto de que muitos dos descendentes dos israelitas antigos não vão mais invejar, né, Jerusalém, né, e Israel, e que também Jerusalém não vai invejar eles, e que agora eles também não vão ficar mais rivais dos seus irmãos judeus, né? O que nós poderíamos dizer hoje que grande parte dos cristãos, né? E grande parte de população que está ao redor de Israel, muitos deles, né? Porque, por exemplo, por mais que nações sejam inimigas de Israel e estão ao redor de Israel, não representa a totalidade, 100%. Sempre tem uma boa porcentagem que é a favor do próprio Israel dentro dessas nações. Então esses daí podem representar o que a Bíblia também fala de os efraimitas, né? A Efraim não mais será rival de Israel e Israel, os judeus não mais, Judá não mais invejará Efraim, está escrito. Então tem tudo isso ocorrendo em Zacarias no final. E ao ponto de que também neste período agora ele fala assim a respeito de uma profecia do fere o meu pastor e serão dispersadas as ovelhas, né? Mas eu suscitarei um pastor mau, um pastor que não cuida das ovelhas e que trate ela como que tirando a gordura, a lã e comendo-lhes as carnes e não sustentando-as. Então ele está descrevendo aqui a pessoa do anticristo. Por quê? Porque foi rejeitado o pastor verdadeiro dado por Deus, mas que agora é dado um outro pastor, um falso pastor, um falso condutor do povo, um falso líder para o povo, do qual o anticristo, agora neste período de Zacarias capítulo de número 13, agora que inicia-se a grande tribulação, a tribulação escatológica, da qual quando ele realmente, com o seu império, consegue invadir Jerusalém, não como fez Gog e Magog nos montes de Israel e foi destruído por Deus, em Ezequiel capítulo de número 38 e 39. Nos montes de Israel, eles foram ali julgados por Deus, e há uma sepultura, inclusive, para Gog e o seu exército. Mas para o anticristo está escrito que eles invadem a nação, que eles invadem a cidade, que metade é levada ao cativeiro. Então, muitos vão ser levados ao cativeiro, os judeus vão ser levados ao cativeiro pelos exércitos do anticristo. E que muitas mulheres vão ser forçadas, para não falar outra palavra aqui, e que muitas pessoas vão morrer, que 2/3 da terra vão morrer, está escrito. Então será um tempo terrível, como está escrito em Zacarias 13:8 a seguir. Então, este período ele está acontecendo dentro da grande tribulação, após estes eventos que nós já estamos vendo acontecendo hoje já. Ou seja, apenas falta o arrebatamento, porque está tudo desenhado. Então, quando a igreja for arrebatada, o conflito do Irã com Israel vai intensificar. Israel vai revidar, vai destruir as armas nucleares do Irã. A Rússia vai pedir, como chefe do Conselho de Segurança da ONU, para que outras nações, que Israel, que todo mundo se desarme
e que agora está todo mundo em paz e segurança, da onde que começa as catástrofes a acontecer e ao mesmo tempo a guerra também de Gog e Magog vai acontecer e a sucessão dos outros selos abertos e trombetas, ao ponto de que na metade da tribulação escatológica, ao entrar na grande tribulação de fato, nos 3 últimos anos, vai sendo tocado ali a sétima trombeta, né? A morte das duas testemunhas na metade da tribulação escatológica e as 7 taças da ira de Deus durante os 3 anos e meio, né? Então, durante todo este período, né, há uma cronologia, há algo acontecendo, né? O que nós podemos ver, por exemplo, o urso, que era representado historicamente, não é mais, né, a antiga Média Pérsia, né? Hoje ela pode ser representada por uh, um império que está sendo levantado, surgindo com a Rússia, o Irã, né? a, o leão, que antigamente era a Babilônia, o Império da Babilônia, hoje pode ser as nações que vieram a partir do Império Britânico, que tem como, né, o seu símbolo como o símbolo de um leão, né, também. Né? Então tem tudo isso e outras nações, inclusive, né, que tem a sua simbologia como um leopardo, né, e tudo isso ali misturado no corpo desta besta apocalíptica de Apocalipse 13, né, que agora ela se misturou, ela se mesclou mediante a acordos, né, a alianças que houveram por causa de conflitos, por causa de guerras, que possivelmente também vão estar acontecendo, porque quando o anticristo ele surge num cenário mundial após o arrebatamento, está escrito que o seu poder ele vai contra o leste de nações de Israel, né, aonde que fica ali a partir, né, de Israel tá a Síria, depois está o Irã, juntamente com o Afeganistão, né, para mais ali também tem o Paquistão, e mais à frente, adiante tem a China, né? Ou seja, esses países do leste, eles estão começando a entrar em conflitos, né? Por exemplo, a própria China com Taiwan, né? Que Taiwan é uma ilha que está sendo protegida pela polícia do mundo, que é os Estados Unidos, né? Que tem ali, digamos, quem ter a ilha de Taiwan provavelmente vai ter o monopólio dos chips, da tecnologia do mundo de hoje. Então, tudo isso pode estar relacionado com aquilo que nós entendemos, né, pelo que o anticristo ele vai, pelos rumores do Oriente, né, os rumores de guerra do Oriente, ele vai então começar a se irritar pelo que ele vai sair contra muitos que estão em segurança e destruir a muitos que estão em segurança. Então ele vai avançar contra o leste de Israel, ou seja, contra nações que estão ao leste de Israel, que foram essas nações citadas. Ele vai crescer então com isso, ele vai ir para o sul de Israel, que é onde que fica as nações ali, o Egito ali próximo, né, separando pelo mar a Arábia Saudita, o Iêmen lá embaixo, né, onde que tem aquele grupo de hoje, o Houthis, né, Houthis. Então, a Bíblia fala que ele vai crescer para essa região e que depois, no final de tudo, quando o seu governo, poder político é só político mesmo, ele vai então começar a ter uma ganância, ou de certa forma, não é bem esta palavra, né? Uma ambição pelas coisas espirituais, mas para que ele tenha adoração de si mesmo, adoração própria dele mesmo, porque ele vai agora contra Israel. Né? Está escrito que o pequeno chifre ele cresce para o leste, ele cresce para o sul e então para a terra gloriosa. Né? Isso está escrito em Daniel capítulo de número 8, quando fala do bode. Né? Então, aquele chifre pequeno, agora, quando ele chega em Israel, ele cresce aos céus. E quando ele fala de crescer aos céus, ele está falando também de uma batalha, né, renhida, né, tanto no físico como no espiritual, porque ele vai perseguir Israel, ele vai perseguir o povo judeu, ele vai perseguir os que também se aliarem ao povo judeu. Ele vai perseguir também os cristãos que estiverem aqui nessa época. Então, a Bíblia como fala que aquele chifre ele é pequeno e ele cresce para o céu, né, ao ponto de lançar por terra 1/3 das estrelas, e agora numa imitação do dragão,
conforme está escrito em Apocalipse capítulo de número 12, com a sua cauda ele arrastou um terço das estrelas dos anjos, né, à terra, ou seja, veio com ele conseguiu enganar. Então, dessa mesma forma, também o anticristo, de alguma forma, ele consegue, ou por influência, ou até mesmo exterminando uma terça parte, né, das estrelas de Deus. Ele consegue, quando ele chega nesse ponto, está escrito, né, que aquele chifre pequeno ele atiça as estrelas, né, por terra, e até mesmo ao príncipe da aliança, como está escrito no livro de Daniel, capítulo de número 8 e 7, 8 e 11. Então, tudo isso já está escrito nas Escrituras Sagradas, né? Bom, que Deus abençoe, que eu possa, de certa forma, estar contribuindo com você, ouvinte, e eu me sinto muito privilegiado por isso, e que Deus abençoe cada vez mais e que eu também seja abençoado, com certeza, e que todos nós possamos crescer mais e mais em conhecimento e também no favor dos céus. Amém? Deus abençoe. Até aqui nos ajudou o Senhor.